de medida, não? Sim, não? Sim. Sim, Sim. então então para mim estava tudo normal aqui, e o besta está falando aqui, estava tudo certo. Mas é, meu, então tá bom, essa daqui é a medida, né, a planta baixa que a gente vai estar fazendo, igual eu falei, ela tem aqui toda a forma dela em parede, né, são linhas duplas, ela tem 20 de comprimento por 8 de largura. A sala ele está definido aqui com 5, quarto com 5, banheiro com 2,5, cozinha com 6,75, corredor com 1, né, tudo baseado aqui em metros, a medida padrão do sistema, né, dá para mudar, dá para fazer toda a configuração, não precisa se preocupar com isso agora. A planta não tem porta nem janela, como eu falei, agora você está vendo que ela não tem, isso não importa nesse primeiro momento, isso vai ser feito depois. Então aí a gente vem aqui para o CAD, no zoom estendido aqui, para ele abrir o formato padrão, e eu vou usar as formas simples do desenho. Eu posso clicar lá no retângulo, ou posso escrever, e aí ele está lá. O primeiro ponto, o retângulo pede 2, o primeiro 100,100, um ponto neutro qualquer, porque se é um ponto não existe medida, então é um ponto. Aí ele põe lá então o ponto, agora você está vendo ali que o ponto é fixo, né? Eu estou rodando em volta do ponto fixo. Quando eu vou para fora, o ponto fixo não muda mais, quer dizer que aquele ponto é o 100 e 100. E em cima tem um quadradinho branco, né, marcado em azul, e na direita, embaixo do escrito, tem ali o número 93, olha lá, agora está 85, certo? 88. Esses dois pontos significam o de cima o x, o da direita o y. O de cima é o comprimento, como ele está te mostrando ali, e o da direita a altura. O comprimento nós vimos lá que é 20. Para eu passar para o próximo quadradinho, eu aperto vírgula, e aí então eu coloco lá 8, 20, para passar para o outro vírgula, 8. Aí quando eu clico, olha lá, esse aqui é um quadradinho que tem dimensão, né, um retângulo, que tem a dimensão 20 por 8. Como ele está pequenininho, dou um zoom estendido aí, agora o nosso retângulo está ocupando toda a área de trabalho aqui. Mas tem que ser parede dupla, porque uma linha só não mostra que é uma parede. Então a gente vai usar, que nem eu estava falando já, né, o deslocamento que está aqui, ó, em modificar, né, na guia, ele tem aqui deslocamento. O deslocamento serve para movimentar as formas, as linhas, os objetos com o espaço que você precisa. A parede no padrão é 0,05, é um padrão. Então, muito provavelmente vai ser isso sempre. Nós vamos usar aqui um outro padrão, que é 0,15, certo? Vamos usar o padrão 0,15, que 15 centímetros é a média padrão de tamanho de uma parede. Então, eu ponho aqui 0,15, que ele pede para especificar quanto de deslocamento eu quero. Quero deslocar essas linhas todas 0,15. Dou um Enter e o cursor mudou. Agora você vê que não é mais aquela cruz, aí é um quadradinho. Aí quando eu passo por cima da linha, fica em negrito. Ele quer dizer, ele está marcando todo objeto que vai ser deslocado. Eu dou um clique nele e quando eu movimento o cursor, ele dobra a linha para o lado que eu der um clique. É um clique de mouse, não é Enter. Eu coloco para dentro, porque para fora aumenta o tamanho da planta, para dentro ele não aumenta, né? Mantém o tamanho original. Eu dou um clique e agora a minha parede está dupla aqui, ó. No zoom aqui eu posso diminuir um pouco para você poder ver, olha lá. Agora saiu ali nosso 0,15, bonitinho, certinho, dá para ver que é uma parede. Volta o estendido para ficar grandão. O desenho ele mostrava aqui 5, aqui 5, 2,5, 675.
eu vou deslocar essa parede para cá, 5, depois desloco essa parede para cá, 5, desloco essa parede para cá, 2,5, e todas as paredes internas, que são 3, vão ser feitas direitinho. Dá para deslocar daqui para cá? Dá. Quanto que eu preciso? 6,75. É a dimensão, é o espaço que tem aqui. Eu vou deslocar, então, essa da esquerda para a direita. Para isso, eu preciso usar... Vou até trazer um pouquinho mais aqui para poder ver legal. Quando eu passo o cursor em cima da fórmula, ele marcou toda a linha, tá vendo? Tá um branco mais grosso lá, parece um negrito mesmo. Ele seleciona toda a forma, ele seleciona da esquerda ou da direita, em cima, embaixo, todo mundo. Se eu deslocar, vai acontecer exatamente a mesma coisa. Ele vai pegar a forma inteira e vai deslocar a forma inteira. Aí não adianta, não serve para nós. O que eu quero é um deslocamento só de uma linha. Eu quero essa linha da esquerda para a direita. Então eu vou ter que explodir, que está aqui o explodir. O cursor mudou. Quando eu coloco em cima, lá, ele marca qual é a forma que eu quero explodir. Eu quero explodir a forma de dentro. Dou um clique e agora dou Enter. O que significa explodir? É separar o desenho, tá vendo? Agora, quando eu passo o cursor na linha de cima, as outras linhas não fazem mais parte do desenho, elas estão separadas, diferente da forma que nós fizemos primeiro, o primeiro retângulo, olha lá. Quando eu coloco o cursor em cima, ele marca todo o retângulo, todo ele está marcado. Quando eu coloco no de dentro, deixa eu aumentar aqui que você vai ver melhor ainda. Dá um estendido de novo aqui. Olha lá, põe o cursor no retângulo de fora, marca tudo. No de dentro, ele marca só e somente só a linha que eu estou com o cursor em cima. Essa linha ele não marca mais se eu ponho o cursor aqui. Agora o deslocar funciona. Bonitão. Quanto que tem de espaço aqui? 5. Então eu vou lá, clico no deslocar. Quanto que eu quero deslocar? 5. Dou Enter. Que linha que eu quero deslocar? Dou um clique na linha. Ele marca a linha lá. Fica lá o negrito. Eu dou um clique e ponho na direção que eu quero deslocar. Quero deslocar para a esquerda ou para a direita? Claro, né? Para a direita. Então eu ponho o cursor para a direita e dou um clique. Olha lá, deslocou. E aí a gente vai ver que existe aqui 5 de deslocamento. Dou um ESC para cancelar, né, aquele comando, ele mostra aqui, ó, que o deslocamento foi cancelado, não tem mais nenhum item agora, nenhum comando feito. Aí eu vou deslocar novamente 0,15, porque é uma parede que eu quero. Lembra, as linhas devem ser duplas. Olha lá, está feita a parede. O primeiro cômodo está feito lá, dessa parede para essa tem 5. E dessa parede para dentro aqui também tem 5. Fizemos essa, agora nós vamos fazer essa, que também é 5. Então eu vou lá no deslocamento, coloco lá 5, dou Enter, clico na linha, coloco na direção que eu quero, dou um clique, dou um ESC, clico lá no deslocamento, 0,15, que é uma parede, dou Enter, clico na linha, ponho na direção que eu quero, dou um outro clique. Olha lá, fizemos aqui 5 e aqui 5. Agora o próximo tem 2,5. 2,5. Então tá lá, 2,5. E aí clica na linha, põe na direção que você quer. ESC, comando 0,15, porque é uma parede, toda parede tem o tamanho padrão de 0,15 e precisa ser linha dupla para mostrar que é uma parede. E aí ele tem embaixo aqui
um corredor. No corredor, ele tem 1. 1, entra. Quem é que eu quero deslocar? É essa linha para cima. E o deslocamento de 0,15, por quê? Porque é uma parede. E aí eu dou um ESC ali. O nosso desenho base com as paredes está aqui. Tá bonito, olha lá. Fizemos o 5, aqui o 5, 2,5, 6,75. E o corredor 1. Mas aqui você vai ver que quando dá o deslocamento, como ele desloca a parede inteira, então essa parte não tem nem essa, nem essa, nem essa, nem essa. Olha lá, no desenho original aqui está aberto. Não tem uma parede aqui no meio. A parede foi deslocada inteira aqui, mas aqui é uma passagem. Então a gente tem que remover essa passagem. Voltando no CAD, tem um comando aqui que é o aparar. O aparar, eu dou um clique nele, olha lá, o cursor já mudou. E aí você vai ler o que está escrito na caixinha de texto. Está escrito lá: selecione o objeto a ser aparado ou pressione Shift para estender ou... Pum, acabou a caixinha de texto. Não está escrito aparar ali dentro, está escrito outras coisas. Eu dou um Enter. Com o Enter, aí eu vou poder ir lá e clicar direto em cima da linha que eu quero apagar. Agora, quando eu ponho o cursor, fica o xizinho em vermelho, ó lá. Quando eu clico, ele tira aquela linha, mostrando que quando uma linha passa por cima da outra, deixa eu abrir aqui o zoom, que aí eu vou mostrar bem bacana aqui. Fora o tilt. Aí aqui. A linha passa uma por cima da outra aqui. Então eu vou lá no aparar. Tá vendo? Essa linha ela vem daqui, passa por cima aqui, passa aqui, vem para cá. Como ela tem uma outra linha que vem de cima aqui, quando eu vou aparar aqui, ela vai apagar do começo até a próxima linha que ela passar por cima. Como ela passa por cima dessa linha aqui, então quando eu clicar na linha, ela apaga até o encontro dessas linhas, olha lá. A linha vem lá de cima, mas tem uma linha aqui passando por cima. Então, quando eu dou um clique no aparar, ele apaga toda a parte da frente ali, que passa uma linha pela outra. Certo? E aí o nosso desenho ficou certinho, certinho. As medidas 5, 5, 2,5, 6,75, 1. Certo? Aí, ficando então igual a marcação que a gente tem lá da planta baixa simples. Ok? Dá para você observar que a gente usou aí o retângulo, o deslocamento e o explodir. Só com estes itens fizemos o desenho. É claro que o zoom ajudou, não é necessário quando você está fazendo você, né, no seu celular, no seu computador, aí usando o recurso, ficar dando zoom, não precisa, você já vai deixar ele do tamanho máximo para você poder enxergar e trabalhar melhor. Aqui a gente usou esse comando zoom, você viu ali como, né, diminuir, aumentar, estender para ele ocupar todo o espaço, mas são pouquíssimos recursos que você precisa usar para estar fazendo o uso do CAD. O rachura que o pessoal usou lá, teve até uma pergunta: precisa pintar? Não, não precisa. Né, o desenho da planta não precisa. Tá bom? Não chega a ser
tão difícil. Não precisa ter escrito, não precisa ter porta, não precisa ter janela, não precisa ter mais nada, só a estrutura. E lá na atividade, você vai ver que ele pede para você fazer a estrutura da sua casa. Então você vai pegar a sua casa com as medidas lá, né, mais aproximadas possíveis e vai tentar fazer a planta baixa dela do jeito que a gente fez aqui, com os sistemas que nós estudamos. Pode ser um online, que é mais fácil, pode ser o CAD, que nós vimos aqui, como ele é um dos mais complexos, né, sistemas, então foi ele que eu deixei para o pessoal poder ver, os outros são um pouco mais simples. Não precisa se preocupar, pode usar um dos sistemas, salvar ou tirar um printzinho e mandar lá na atividade para a gente poder dar a menção do direitinho. Beleza?